Se você é um homem, uma mulher espiritual, você já percebeu. Uns vão perceber uma sensação diferente, outros vão sentir um arrepio, outros vão ter um toque profundo no seu espírito, outros vão perceber no olhar, na movimentação, outros vão sentir a unção de Deus. Porque eu tenho visto uma porta aberta no céu, eu também tenho visto um caminho aberto para uma multidão passar. Eu tenho visto isso no mundo espiritual, um caminho aberto e uma multidão passando por esse caminho. Porque eu tenho visto uma porta aberta no céu, eu tenho visto uma nuvem se movimentar como se movimentou no tempo do deserto. A nuvem era um sinal de Deus, de movimento. Quando a nuvem parava, o povo se estabelecia, formavam tendas, por ali ficavam, desenvolviam a sua vida em família naquela região. Até quando? Até quando a nuvem se levantava e ela se movia. Porque eu tenho visto uma porta aberta no céu, mais do que isso, eu tenho visto uma nuvem se movimentando. E essa nuvem se movimentando, ela leva pessoas de um ponto A para um ponto B. Eu quero profetizar sobre a sua vida que chegou o tempo de uma nuvem se movimentar. E muitas pessoas paradas vão começar a entrar no movimento. Deus está erguendo a sua nuvem. A nuvem está prestes a se mover. Eu tenho visto sinais de movimentações espirituais. É como se fosse um choque no mundo espiritual acontecendo. Eu tenho visto movimentações de pessoas de um lado para o outro, e junto com essa porta aberta no céu, eu tenho visto caminhos sendo aplainados. Salmo capítulo 5 verso 8, Davi disse: conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Davi declarou, proclamou esse salmo. A pior condução na face da terra é a autocondução. É quando eu me movo e a nuvem está parada. Essa é a pior condução. O problema é você sair do ponto A para o ponto B e Deus ficar no ponto A. Isso é um problema. O problema é você mudar de emprego, de cidade, de casa, de amigos, e ir para o ponto B e Deus ficou no ponto A. Porque o pior lugar para estar na face da terra é fora da vontade de Deus, enquanto que o melhor lugar para se estar na terra é o centro da vontade de Deus. Por que a autocondução ela é muito perigosa? Porque eu me guio, eu me movo, eu me envio. E Davi se permite ser conduzido por quem? Não foi pelas suas emoções, não foi pela sua cabeça, não foi pela opinião dos outros, não foi pela voz que ele ouviu por aí. Davi poderia ter feito inclusive justiça com as próprias mãos, quando ele viu Saul numa caverna, e ele tinha a faca e o queijo na mão para acabar com aquela história de perseguição. Mas quando ele corta um pedacinho do manto de Saul, o coração dele pesa, e ele fala: não posso tocar no ungido do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não posso me conduzir, eu não posso me auto-enviar. Ele sabia que só a justiça divina poderia aniquilar os inimigos. Então Davi disse: aplana o
teu caminho diante de mim, porque o que eu estou vivendo não é o meu caminho, é o teu caminho. Mas além de eu ver, e aqui eu falo como uma voz profética para a igreja, além de eu ver uma porta aberta no céu, eu preciso ouvir de Deus os próximos passos a partir de uma porta aberta no céu. Então, tão importante quanto ver é saber o que fazer com o que você viu. Pastor, eu vi uma porta aberta no céu. Tá bom, o que eu vou fazer com aquilo que eu acabei de ver? Então, tão importante quanto você vê, porque tem gente que vê, mas não faz nada. Tem gente que vê o mover nas águas e não faz nada. Tem gente que vê a unção de Deus cair no lugar e não faz nada. Tem gente que vê o louvor acontecendo, a adoração crescendo, e ele não faz nada, ele fica estático. Então, tão importante quanto você ver uma porta aberta no céu, é você saber o que fazer com aquilo que você viu. Deus está te mostrando uma porta aberta no céu. Por isso nós precisamos, a partir daquilo que você está vendo, quando João é convocado pelo Espírito a subir a um nível para saber o que fazer com aquilo que ele estava vendo e os seus próximos passos, então nós precisamos ouvir. Diga, eu preciso ver e eu preciso ouvir a voz de Deus quando nós começamos a perceber os movimentos. Escute, Deus está se movimentando. Ainda sobre caminhos aplainados, o Senhor falou comigo com o texto em que ele usa Isaías para dar uma direção para Ciro. Isaías 45 verso 2. Eu irei adiante de você e aplainarei os montes. Olha a palavra de novo, aplainando o caminho. Eu irei adiante de você e eu aplainarei os montes. Derrubarei portas de ferro e romperei derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Então escute, além de ver, eu preciso ouvir de Deus. E o que eu estou vendo e ouvindo como voz profética para a sua vida e para essa família? Os montes serão aplainados. Tem muita gente que está vivendo uma vida de sobe e desce, 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 e cansou. E o Senhor está te dizendo nessa manhã: os montes serão aplainados. Ele está dizendo: eu vou nivelar a sua vida, eu vou nivelar o seu caminho, porque o caminho que você está não é o seu caminho, é o meu caminho. Estradas irregulares serão niveladas. Eu estou vendo e ouvindo de Deus que portas de bronze serão derrubadas. Você sabe o que significa o bronze na Bíblia? Bronze é sinal de resistência. Lembra que nós falamos semana passada sobre a influência do espírito de Jezabel? Quando nós oramos para que os céus de bronze se abram, nós estamos declarando que a resistência caia por terra e tem uma porta aberta no céu, porque os céus de bronze foram removidos. Mas não só os céus de bronze, as portas de bronze foram derrubadas. Caminhos aplainados, montes aplainados, portas de bronze sendo derrubadas. E o texto diz: trancas de ferro serão rompidas. Sabe o que são trancas de ferro? A força humana segurando. Toda a força humana que segurava e impedia a passagem, essas trancas estão sendo abertas.
Olha para mim, não tem volta. Deus está se movimentando. A nuvem se levantou. Então responda a pergunta: por que eu nasci? Por que eu estou na terra? Esse é o dilema do coração da humanidade. Tem gente que passa uma vida inteira tentando responder a essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Porque quando eu encontro essa resposta, eu sei por que eu venho para um culto, eu sei porque eu vou trabalhar, eu sei porque eu casei, eu sei porque eu tenho filhos, eu sei porque eu passo por lutas, enfrento desertos, eu sei, e está tudo bem, porque antes destas respostas periféricas, eu encontrei a resposta para a principal pergunta do coração do homem: por que eu nasci? A vida não é um parque. Eu não estou aqui para ficar no balanço. Tem que ter alguma coisa maior do que isso. Tem que ter propósito. Faz sentido? Tem que ter algo a ver com missão. Então vamos, eu quero começar quebrando 3 mentiras a respeito desta pergunta: porque eu nasci ou porque eu estou na terra. Eu quero começar quebrando 3 mentiras. A primeira delas é: você não nasceu por acaso. Tem gente que acha que nasceu por acaso. Existem muitos traumas no coração de pessoas que descobriram que foram concebidas numa noite de festas entre um homem e uma mulher, onde não foi planejado, e até mesmo sem ter sido desejado por seus pais. Está convivendo com esse dilema e um trauma profundo no seu coração, e cheio de ressentimentos, porque acha que está aqui por acaso. Outros ainda nem conhecem o seu pai, porque sua mãe teve um caso de uma noite. Talvez seu pai nem te assumiu, você nunca viu, e você acreditou na mentira que caiu nesta vida de paraquedas, achando que está aqui por acaso. Há também aqueles que são, humanamente falando, resultado de uma traição. Escute, até hoje, o sentimento de culpa que está tomando conta do seu coração, e você naquele dilema, dizendo: eu não pedi para nascer, eu estou aqui por acaso. E fica naquele ambiente conflituoso entre as duas famílias, que luta. Mas sabe o que está faltando? Encontrar uma resposta. É uma só. Então a primeira mentira que nós temos que quebrar para responder a verdadeira pergunta é que você não nasceu por acaso. A segunda mentira: você não está aqui para desistir. Não, você não está aqui para desistir. Agora eu quero falar com você que a vida tem sido dura. Tem pessoas que estão aqui e a vida está sendo dura, e você não está mais suportando permanecer em fé, permanecer na caminhada, permanecer fiel a Deus, permanecer andando alinhado com a palavra de Deus, e você está convencido que já fez de tudo para mudar esse quadro, e que não tem jeito. E aí a única opção que você está encontrando é desistir. Eu preciso te dizer, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu falo também para você que se tornou uma pessoa muito insegura, e a sua insegurança está fazendo você acreditar na sua insignificância, por conta do dessabor da vida, e esse sentimento roubou sua alegria de viver. É por isso que você acorda querendo ficar na cama. É por isso que você acorda e não quer nem abrir a janela para não ver o sol do dia.
Por quê? Porque a vida tem sido dura, você se tornou inseguro. Terceira mentira que nós precisamos quebrar é que você não veio ao mundo para ser, você não veio ao mundo para ser um derrotado. Tem muita gente que acredita que veio a esse mundo e ele está predestinado à derrota. Temos que quebrar essa mentira. Há pessoas que o sentimento de culpa predomina porque está vendo todo mundo ao seu redor vencer. O amigo vence, o irmão mais velho vence, o mais novo, começando a vida agora, já está vencendo. O chefe vence, o colega vence. E tudo que sobrou na sua vida foi uma crença errada de que você nasceu para ser um derrotado. Isso é uma mentira e precisa ser quebrada. Eu falo com aqueles que se cansaram de tentar se levantar, porque toda vez que se levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, e cansou de se levantar. E tudo que sobrou na vida foi o sentimento de derrota. Então nós temos que quebrar estas 3 mentiras. Você não nasceu por acaso, você não está aqui para desistir, e você não veio ao mundo para ser um derrotado. Agora, eu quero na verdade afirmar com você 3 verdades poderosas do porquê você nasceu, ou por que você está aqui na terra. A primeira razão que te traz à terra é a razão de vencer o mundo. Eu quero falar com você sobre 3 razões que você está aqui. E por que você nasceu? Por que você está na terra? A primeira razão de você estar aqui é para vencer o mundo. Vencer o mundo. Marcos capítulo 8 verso 36 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele se levanta todos os dias para ganhar o mundo inteiro, pensando que o que importa é a sua notoriedade, a popularidade, o reconhecimento e a valorização das pessoas. Olha para mim, o mundo é sedutor. O mundo é sedutor. E o que você precisa entender sobre o mundo é que o mundo é um sistema. Diga comigo, o mundo é um sistema. Se você entende que uma das razões de estar na terra é para vencer o mundo, você precisa saber que mundo é esse que você precisa vencer. Porque quando você sabe o que mundo é esse que você precisa vencer, você tem que começar a usar as armas certas para vencer o inimigo que está à sua frente. O mundo não são as pessoas, o mundo é um sistema. Você sabia que o corpo humano tem vários sistemas? Vamos lá: sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, e eles estão todos interligados. A vida do corpo humano depende do bom funcionamento destes sistemas que se sincronizam. Quem é da área da saúde sabe que quando um sistema desse é afetado, os demais sistemas do corpo humano, eles ficam sobrecarregados. É por isso que quando um órgão ele começa a ter problemas, o outro tenta compensar o problema daquele que está
com deficiências. Quando um dos sistemas do corpo humano fica comprometido, os demais tentam compensar o trabalho daquele que não está fazendo na sua totalidade. Qual é o risco disso? Levar a uma falência múltipla dos órgãos. Olha para mim, o mundo é um sistema que se retroalimenta. O mundo é um sistema que se retroalimenta, assim como o reino de Deus também se retroalimenta. Quando você entra no reino de Deus, você começa a perceber que as suas posturas mudam, pensamentos mudam, atitudes mudam, amizades mudam, ambientes mudam, família muda, tudo vai mudando, tudo vai mudando, tudo vai mudando. E à medida que o sistema do reino de Deus é retroalimentado, você encontra saúde. Estou pegando o exemplo do corpo humano. O inverso também é verdadeiro. Quando o sistema mundano está em operação e ele se retroalimenta, isso vai de alguma forma sobrecarregar aonde? O espírito. Não sei se estou sendo meio complexo, mas veja, assim como o corpo humano, um órgão em deficiência sobrecarrega os demais, ou um sistema sobrecarrega os demais sistemas do corpo humano, e eles começam a trabalhar de uma forma disfuncional. O mundo é um sistema, e quando você, um ser espiritual, começa a perceber que o sistema mundano, ele está retroalimentando a sua vida, o espírito está sendo sobrecarregado, e ele começa a trabalhar com mais dificuldade. Então volta comigo para o texto. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e sobrecarregar o espírito? Ganhar o mundo inteiro e perder o principal. Provavelmente você já ouviu a expressão: essa atitude é mundana. Sim ou não? Ah, essa atitude é mundana. A pessoa veio falar com você, e de repente ela acabou de vir de uma conversa com um terceiro, e quando ela vem falar com você, ela começa a falar mal do terceiro que ela acabou de estar. Aí você olha e pensa assim: essa atitude é mundana. Por quê? Porque ela não está passando pelo crivo do reino. O que isso acontece? O sistema mundano operando vai sobrecarregar o espírito. Qual o objetivo final? Não é levar à falência múltipla dos órgãos, mas é levar à morte espiritual. Talvez você já ouviu a expressão: essa música é mundana. Aí o cara diz: ah, mas ela fala de amor, ela não está falando do diabo, ela não está falando coisas feias. Não exagera, todo mundo está cantando. Escute, à medida que o sistema mundano vai entrando, hoje pode ser só uma fofoca, amanhã pode ser só uma musiquinha, daqui a pouco é só uma bebidinha. Presta atenção. Talvez você já ouviu a expressão: ei, esse pensamento é mundano. Daqui a pouco é só um palavrãozinho. Ah, foi só uma escorregadinha, é só uma criticazinha. Aí o cara chega em casa, já começa a gritar com o filho, gritar com a esposa, é só um gritinho, é só um xingamentinho. Então o sistema mundano que se retroalimenta,
ele vai sobrecarregando o espírito. Tem uns 30% me entendendo aqui, só para eu continuar? Tá bom, vamos lá. Talvez você já ouviu a expressão, essa amizade é mundana. Meu amigo de infância. Pois é, mas você está 30 anos convivendo com ele, e ele continua definindo o padrão da conversa, e você se converteu há 10 anos, e o que mudou nesses 10 anos dos 30 que você conhece? Nada, ele dá o tom. Aí você de repente ouve do seu pastor: amigo, essa amizade é uma amizade mundana, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você chegou no hub, o seu líder chegou e falou assim: ei, essa roupa é mundana. Roupa mundana? Mas o que é uma roupa mundana? É uma camiseta? É um blazer? É uma calça? É um boné? É um estilo? É um dress code? Não. É aquilo que você coloca para tentar mostrar aquilo que você deveria guardar. O que você deveria cobrir, para que o outro não veja, para que não sirva de pedra de tropeço. Então o que é uma roupa mundana? É aquilo que você coloca para fazer o outro cair. Por quê? Porque isso faz parte de um sistema, aquilo que nós chamamos de sistema mundano. Talvez você já ouviu a expressão: meu irmão, essa postagem é mundana. Por quê? Porque assim como a boca fala do que o coração está cheio, em 2024 o dedo tecla do que o coração está cheio. Então sim, quando você dá abertura ao sistema mundano, acredite, o diabo não tem pressa de roubar, matar e destruir. Ele deixa o sistema mundano trabalhar por conta própria e fazer o trabalho sujo. Porque o mundo não é uma pessoa, o mundo não é uma multidão, o mundo é um sistema. E a igreja precisa estar discernindo por que está aqui, por que nasceu, por que veio a essa terra, qual a razão. Se você tem um propósito, você nasceu para vencer o sistema mundano. Só não confunda vencer o mundo com se isolar do mundo, porque em nome de vencer o mundo, muitos se isolam do mundo. Aí se isola da família que não se converteu, se isola de um amigo que não se converteu, se isola de um colega de escola que não se converteu. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre uma postura que você tem que ter diante de um sistema do mundo. Você não vence o mundo se isolando do mundo, porque não é sobre nós contra eles. Não, não é sobre isso. É sobre quem nós somos para eles. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então quando eu vou deixando o sistema do mundo me dominar? A partir do momento que eu me torno amigo do sistema. E o sistema mundano é corrompido. É igual você orar para o diabo se converter, não tem como. Ele já está decretado a um lago de fogo e enxofre. O mundo não vai melhorar, porque ele é um sistema. Então eu não consigo ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. Não consigo. Quando eu fico em cima do muro, eu já estou flertando com o sistema do mundo. Então a primeira razão do porquê você está aqui é que Deus te trouxe essa terra para um propósito. E nessa terra, com um propósito, você tem uma missão: vencer o mundo.
Segunda coisa, a segunda razão que te traz à terra, vencer a carne. Diga comigo, vencer a carne. Então eu venço o mundo e eu venço a carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ei, assim como o mundo é sedutor, a carne é sedutora. A carne é sedutora. A carne nunca vai se converter, jamais vai se converter. A carne precisa o que, pastor? A carne precisa ser mortificada. E como que a carne é mortificada? Quando eu alimento o Espírito. Se eu vou alimentando a carne, o que eu falei? Eu sobrecarrego o Espírito. Quer ver a sua carne morrendo de desnutrição? Alimenta o Espírito. Alimenta o Espírito e você vai ver a sua carne morrendo de desnutrição, dia após dia, dia após dia, dia após dia. A carne não é mortificada quando nós vivemos na abstinência daquilo que nós fazíamos, nos convertemos e deixamos de fazer, e ficamos uma vida inteira na abstinência. Não, a carne não é vencida dessa forma. A carne não quer ler a Bíblia, mas não é sobre querer. Quando eu leio a Bíblia, mesmo sem ter vontade, eu mortifico a carne. A carne não quer que eu jejue. Essa semana, eu estava, segunda-feira, no meu momento de oração, enquanto eu estava ali orando, Andréia falou para mim assim: amor, você vai almoçar hoje? Falei, vou. E aí eu começo o meu período de oração, e de repente eu saio da oração, dizendo, não vou mais almoçar. Ela falou, por quê? Porque Deus me pediu 3 dias de jejum, só na água. Aí eu fiz 3 dias de jejum só na água. Ah, é porque eu estava morrendo de vontade de jejuar. Não, eu já estava com o almoço programado. Mas por que eu fiz? Porque eu tive um impulso do Espírito, mas racionalmente, porque eu falei, eu preciso mortificar a carne. E como que eu mortifico a carne? Nutrindo o Espírito. Porque se eu deixo a carne se retroalimentar, eu sobrecarrego o Espírito. E o que a carne quer, junto com o sistema do mundo? Trazer falência múltipla dos órgãos. Só uma analogia. Trazer uma morte espiritual. A glutonaria, por exemplo, é um pecado. Calma, segura aí. Tem gente que come. Ele não tem fome. Ele acha que ele tem fome. Ele acha que ele precisa comer. Não, ele já comeu bastante. Não é sobre peso ou sobrepeso, é sobre pecado. A glutonaria é um pecado. E tem gente que come. E o que ele está fazendo? Nutrindo o corpo? Não, nutrindo a carne. Então você tem que dizer, eu vou parar de comer. Mas eu estou com vontade de continuar comendo. Mas eu preciso deixar minha carne morrer de desnutrição para nutrir o Espírito. Nesse mesmo texto fala das obras da carne. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Presta atenção. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que defino quem herda ou não o reino de Deus. O Senhor já definiu na palavra. Agora, por que o texto diz que as obras da carne são manifestas? Porque ninguém consegue ser carnal sem revelar a sua carnalidade. Como ninguém consegue ser espiritual sem revelar a sua espiritualidade.
Comece a conviver com uma pessoa e você vai perceber se ela é espiritual ou carnal. Porque você não consegue esconder tudo de todo mundo o tempo todo. Você pode esconder uma coisa de alguém por um tempo. Mas uma pessoa espiritual, ela vai revelar a sua espiritualidade. Assim como uma pessoa carnal, ela vai revelar a sua carnalidade. Se ela está sendo movida pela carne, chega uma hora que essa carnalidade se manifesta. Se ela está se enchendo do Espírito, chega uma hora que a sua espiritualidade se manifesta. Por que eu nasci? Por que eu estou na terra? Porque eu tenho um propósito. E se eu tenho um propósito, eu nasci para vencer o mundo. Diga comigo, vencer o mundo, vencer a carne e por fim vencer o diabo. Aleluia. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Veja, o mundo é sedutor, a carne é sedutora, e o diabo, ele vem vestido de vermelho, com um rabo atrás, um tridente nas mãos e um chifre. É assim? Não, o diabo é sedutor. Não espere que ele venha dessa forma. Ele vem da mesma forma que ele apareceu para Eva no jardim. E como que ele apareceu? Gênesis 3,6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também, e a bagunça foi feita. O bagunça foi feita é a minha parte ali. Então o que o texto diz? Agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Eu preciso vencer o mundo, que é um sistema, a carne, que nunca se converte, e o diabo, que já está derrotado. Você já pensou você perder para quem já perdeu? O crente que se deixa envolver pelo sistema mundano, ele está perdendo para quem já está derrotado, porque ele caiu numa mentira. Mas hoje nós vamos virar esse jogo, porque nós estamos nos levantando para vencer o mundo, a carne e o diabo.